Olá pessoal, tudo bem? Nós somos a Concurtec, é um prazer ter conosco. Estamos agora na disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre válvula reguladora de fluxo, certo? Então, a questão 49 do ano de 2012, ela diz o seguinte: ela apresenta um circuito e pergunta: o movimento linear do atuador é controlado na fase de avanço pela válvula de controle de fluxo, de avanço pela válvula direcional, de recuo pela válvula de controle de fluxo, de recuo pela válvula direcional ou de recuo pela válvula de retenção. Então, primeira coisa, muitas questões, o assunto, fiz um levantamento sobre as questões da disciplina de sistemas hidráulicos e pneumáticos, e o assunto mais certo de cair é válvula reguladora de fluxo, certo? O controle da velocidade do atuador com essa válvula aí. Então, primeiro vamos entender o que é uma válvula reguladora de fluxo, né? Ela tem a função de controlar a vazão, o fluxo, né, do fluido que está sendo enviado ao atuador, ou que está voltando do atuador, que está sendo recolhido. No caso de sistemas hidráulicos, está voltando para o tanque, né? Então, ele controla o deslocamento linear do atuador, ele controla a velocidade com que o atuador avança ou recua. Na pneumática, a gente vê muito desse tipo, principalmente em laboratórios de escolas técnicas, né? Na hidráulica, tem o modelo da Par, que é o mais comum, o fabricante mais comum, o Bosch. E essa é a simbologia de uma válvula reguladora de fluxo unidirecional. Mas aí, o que é uma válvula reguladora de fluxo unidirecional, né? Eu posso ter só a regulagem do fluxo. Então, isso aí é uma válvula reguladora de fluxo bidirecional. Ela controla o fluxo nesse sentido, da esquerda para a direita, também no sentido da direita para a esquerda. Então, eu estou fechando, eu estou estrangulando aqui a passagem, eu estou diminuindo a seção transversal aqui da passagem do fluido, e aí eu fecho nos dois sentidos, certo? Então, isso aqui seria uma válvula reguladora de fluxo bidirecional, porque ela fecha, ela controla o fluxo nos dois sentidos. Eu tenho uma válvula de bloqueio, que no sentido em que ela empurra a esfera, bloqueia a passagem do fluido, no sentido contrário, ela empurra a esfera para lá e o fluido passa pelas laterais, liberando a passagem do fluido. Então, é uma válvula que eu controlo o sentido que eu quero bloquear a passagem e liberar a passagem, certo? Se eu botar essas duas válvulas em paralelo, ligá-las em paralelos, eu vou ter, nesse sentido, a válvula de bloqueio vai bloquear aqui, então o fluido vai passar todo pela válvula reguladora de fluxo. Nesse sentido, então, eu controlo o fluxo, eu abro mais ou fecho mais, controlo a vazão, controlo o atuador, a velocidade linear do atuador, e no sentido contrário, quando eu estou me deslocando da direita para a esquerda, o fluido ele vem pela válvula de bloqueio, percebe que ele pode passar por aqui sem nenhum tipo de obstrução, sem nenhum tipo de resistência, e aí ele tende a passar pela válvula de bloqueio, pelo bypass, e não passa pela válvula reguladora de fluxo. Então, nesse sentido, o fluido volta livre e nesse sentido ele é regulado. Então, ó, eu tenho controle do fluxo. Quando o meu fluido ele é bloqueado pela válvula de bloqueio e é obrigado a passar pela regulagem do fluxo, pela reguladora de fluxo. E no sentido contrário, ele não passa por aqui porque ele tem um caminho mais fácil para passar. Caminho alternativo aqui, ó. E aí o fluido ele volta sem nenhum tipo de retenção, certo? Então vamos voltar para a nossa questão, né? A nossa questão, a gente tem que começar eliminando algumas coisas, certo? A válvula direcional, a gente vai ver depois uma aula sobre válvula direcional. Mas a válvula direcional, ela não controla o movimento linear do atuador. Na verdade, ela até controla, se você for no sentido de que ela vai mandar ele avançar, fazer ele recuar, mas ela não controla o movimento em si, ela diz qual movimento vai ser feito. É avanço ou recuo. Então, a válvula direcional não controla a velocidade de avanço ou velocidade de recuo de um atuador. Ela só determina
a pressão por qual via vai vir para poder passar o fluido. Então, essa válvula direcional está fora. A válvula direcional também está fora aqui. E a válvula de retenção, na verdade, ela não controla, né? Ela deixa passar o fluido sozinho, deixa o fluido passar livre. Então, ela não controla nada, né? Então, vamos cortar a válvula de retenção. Então, eu tenho ainda duas opções, né? Letra A e C. O movimento linear do atuador é controlado na fase de avanço ou na fase de recuo. Então, vamos ver agora na minha válvula reguladora de fluxo com retenção, né? Válvula reguladora de fluxo unidirecional. Quando o fluido vier por aqui, ele vai passar controlado pela reguladora de fluxo, porque a válvula de retenção vai bloquear ele aqui, né? A válvula de bloqueio. Então, quando o meu fluido se desloca nesse sentido, o cilindro está avançando. Se o cilindro está avançando e o fluido está passando pela válvula reguladora de fluxo, é porque eu estou controlando o movimento linear no avanço pela válvula reguladora de fluxo, certo? E no recuo, o que é que acontece? No recuo, quando o fluido vem por aqui, o fluido que está aqui dentro, o cilindro recuando, ele vai voltar livre aqui pela válvula de retenção, então não vai ter controle do movimento. O movimento eu não vou poder controlar a velocidade desse atuador, certo? Então, ó, gabarito letra A, sempre velocidade, movimento linear, velocidade de avanço, velocidade de recuo. Você vai ter uma válvula de controle de fluxo, uma válvula reguladora de fluxo, controlando essa velocidade, certo? Então, a dica é, olha onde a retenção ela é bloqueada, ela é sempre bloqueada nesse sentido. Quando ela entra pela esfera e sai pela setinha, então você já sabe que se aqui está bloqueado, vai passar por aqui. Se vai passar por aqui, vai controlar o fluxo no avanço. Se tivesse outro aqui, você analisar, ver o momento em que controla no recuo, ok? Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco. Bom estudo a todos e até a próxima.